O porteiro do nosso condomínio me entregou um envelope pardo na terça-feira à noite, comentando que a moça da academia tinha deixado aquilo para minha esposa, a Camila. Quando cheguei no apartamento, joguei as chaves na bancada da cozinha e comentei que a Letícia da academia tinha mandado entregar algo, mas a Camila, sem tirar os olhos do notebook onde organizava a escala dos plantões do hospital, me corrigiu na mesma hora, dizendo que não conhecia nenhuma Letícia na academia nova. O detalhe estranho começou a tomar corpo 5 minutos depois, quando ela pegou o envelope de cima da mesa, guardou direto na bolsa e, quando perguntei o que era de forma totalmente despretensiosa, ela sorriu com aquela calma absurda que sempre me passou segurança, explicando que na verdade era a mensalidade atrasada da nutricionista que atende no mesmo quarteirão da academia, cujo nome eu devia ter entendido errado por causa do barulho do trânsito na avenida. Eu aceitei a explicação imediatamente, porque confio na Camila mais do que em mim mesmo. Mas na manhã seguinte, enquanto eu esperava o elevador para ir trabalhar, o seu Valdir comentou que a moça que deixou o envelope era alta, loira e usava o uniforme de uma farmácia de manipulação que fica na Zona Sul, um bairro que não fica no caminho nem da nossa casa, nem do hospital onde ela trabalha. A sensação de que o chão tinha uma leve inclinação começou ali, mas eu continuei buscando justificativas lógicas, culpando o cansaço do meu próprio trabalho na agência de publicidade. No sábado, durante o churrasco de aniversário do meu cunhado, o assunto voltou à tona de um jeito torto, quando a minha sogra elogiou o corte de cabelo da Camila, dizendo que tinha adorado as fotos que ela mandou no grupo da família na quinta-feira à tarde, tiradas no salão de beleza do shopping. O problema é que na quinta-feira à tarde, a Camila tinha me mandado uma mensagem de áudio chorando, dizendo que estava presa no trânsito infernal da Marginal Tietê por causa de um acidente grave, o que justificava ela ter chegado em casa quase 3 horas atrasada para o jantar. Olhei para a Camila do outro lado da churrasqueira, esperando ver algum sinal de desconforto no rosto dela, mas ela apenas continuou mastigando o pedaço de picanha, limpou os lábios com o guardanapo e explicou para a mãe que aquelas fotos eram antigas, do mês passado, e que ela só tinha postado na quinta para movimentar o grupo. O tom dela era tão natural, tão livre de qualquer hesitação, que me senti um idiota completo por notar a divergência, mas a semente do desconforto já tinha sido plantada porque eu lembrava perfeitamente que no fundo daquela foto do salão aparecia o reflexo de um relógio digital de parede, marcando exatamente 14 horas e 30 minutos de uma quinta-feira com o céu completamente azul, o oposto do dia chuvoso e cinzento que enfrentamos na capital paulista naquela semana. Tentei esquecer isso focando na nossa rotina, mas na segunda-feira seguinte o aplicativo do iFood me enviou uma notificação de rotina agradecendo pela avaliação de um pedido de comida japonesa feito na noite anterior. O histórico do aplicativo mostrava que o pedido de 2 barcas de sushi tinha sido entregue às 21 horas em um endereço na Vila Madalena, enquanto a Camila teoricamente estava na igreja ajudando na organização do bazar beneficente anual. Quando brinquei dizendo que ela tinha jantado bem com as amigas da paróquia sem me convidar, ela franziu a testa com uma confusão genuína. Pegou meu celular, olhou a tela e começou a rir, me mostrando que o cartão de crédito cadastrado naquela conta do iFood era o dela, mas que o número do telefone associado ao perfil terminava com 2 dígitos que nenhum de nós dois reconhecia. Ela explicou que provavelmente clonaram os dados do cartão dela em algum vazamento de internet recente, e que usaram a conta antiga que ela esqueceu de desativar antes de nos casarmos. A explicação era perfeita, técnica e resolvia o problema, tanto que ela mesma ligou para o banco na minha frente para bloquear o cartão ferido. Mas enquanto ela falava com o atendente no Viva Voz, notei que o endereço de entrega na Vila Madalena era exatamente o mesmo prédio residencial onde mora o supervisor de radiologia do hospital dela. O mesmo homem que ela tinha elogiado no mês passado por ser um profissional extremamente rigoroso com horários. O bloqueio do cartão de crédito me acalmou por alguns dias, mas a sensação de que o mundo ao meu redor estava ligeiramente fora do eixo não desapareceu por completo. Na quarta-feira, nossa filha de 7 anos, a Sofia, estava sentada no tapete da sala montando um quebra-cabeça, quando me pediu ajuda para achar uma peça azul, comentando, sem levantar os olhos, que o tio do carro preto tinha uma camiseta exatamente daquela cor.
Eu ri, achando que ela estava falando de algum motorista de Uber que tínhamos pegado recentemente, e perguntei de quem ela estava falando, mas antes que a Sofia pudesse responder, a Camila saiu do banheiro com a toalha na cabeça e interrompeu o assunto, dizendo que a Sofia estava confusa e se referia ao irmão da síndica, que dirige um Compass escuro e costuma estacionar na vaga ao lado da nossa no subsolo. A Sofia olhou para a mãe, franziu a testa como se quisesse protestar, mas acabou voltando a focar nos blocos de plástico em silêncio. Fiquei com aquilo na cabeça porque o irmão da síndica se mudou para o interior há mais de 6 meses, e a vaga ao lado da nossa tem sido ocupada por um Celta prata de uma estudante de medicina. Um detalhe pequeno que a Camila, que usa a garagem todos os dias, dificilmente esqueceria por engano. O incômodo se transformou em uma pontada de ansiedade na sexta-feira à noite, quando o porteiro da noite, o Robson, interfonou para o nosso apartamento avisando que tinham deixado uma chave na portaria que supostamente pertencia à minha esposa. Desci para buscar, achando que ela tinha derrubado o chaveiro reserva do nosso carro, mas o que o Robson me entregou foi uma chave simples, com uma fita adesiva amarela colgada no topo, onde estava escrito o número 42, a caneta esferográfica. Quando voltei para o apartamento e mostrei o objeto para Camila, ela pegou a chave da minha mão com total naturalidade, colocou no bolso do casaco e explicou que era a chave do armário da academia nova, que ela devia ter esquecido de devolver no balcão da recepção após o treino de musculação. Ela até me deu um beijo rápido na bochecha, agradecendo por eu ter descido para buscar, e o assunto parecia encerrado de forma leve e carinhosa. No entanto, mais tarde, enquanto ela tomava banho, recolhi as roupas sujas do cesto e notei que a etiqueta da fita amarela na chave tinha um pequeno logotipo impresso em relevo na lateral do metal, uma marca sutil que reconheci imediatamente como sendo de uma rede de self-storage, aquelas empresas de aluguel de boxes para guardar móveis e volumes que possui uma unidade enorme justamente na Avenida Rebouças, a poucos metros do hospital onde ela trabalha. No domingo de manhã, o grupo da família no WhatsApp começou a vibrar intensamente com as fotos do almoço que aconteceria na casa da minha tia. A Camila alegou que não poderia ir porque tinha sido escalada de última hora para cobrir o plantão de uma colega que contraíra uma virose pesada, mostrando-me inclusive a mensagem de texto da chefe na enfermagem solicitando apoio em caráter de urgência. Eu fui sozinho com a Sofia e durante a refeição, meu primo comentou que tinha visto o carro da Camila estacionado em frente a uma farmácia de manipulação na Zona Sul por volta das 10 da manhã, acrescentando que tentou buzinar, mas o trânsito fluiu rapidamente. Quando liguei para a Camila para saber se estava tudo bem e comentar o que meu primo dissera, ela atendeu no segundo toque, com um barulho característico dos bips dos monitores hospitalares ao fundo, e me explicou pacientemente que meu primo devia ter visto um veículo idêntico, já que o modelo e a cor do carro dela são extremamente comuns na capital. Ela falou com uma voz mansa, demonstrando até uma ponta de cansaço legítimo pelo excesso de trabalho, o que me fez sentir uma culpa profunda por ter alimentado qualquer dúvida. Mas a inquietação voltou a me morder quando desliguei o telefone e percebi que o ruído de fundo que ouvi na chamada não eram os bips ritmados da UTI, mas sim o som intermitente de um sensor de marcha a ré de um veículo moderno, exatamente igual ao que temos instalado no nosso próprio automóvel. Na terça-feira seguinte, decidi fazer uma surpresa para Camila e passei no hospital no final da tarde para levarmos o carro dela para a revisão programada de 30.000 quilômetros. Quando cheguei à recepção da ala de radiologia, a secretária me informou, com uma simpatia genuína, que a Camila não tinha ido trabalhar naquele dia porque havia solicitado uma folga administrativa para resolver pendências em cartório. Fiquei parado no saguão, sentindo um suor frio descer pela nuca, olhando para o celular onde, 2 horas antes, ela tinha me mandado uma mensagem dizendo que o dia estava corrido e que mal conseguiria parar para almoçar. Liguei para ela imediatamente, tentando manter a voz o mais casual possível, e quando ela atendeu, justificou que a chefe a mandara de volta para casa mais cedo por conta de uma instabilidade no sistema de dados do hospital que paralisou todos os exames.
Quando mencionei que estava na recepção e que a secretária falara sobre a folga administrativa, a Camila soltou um suspiro longo, perfeitamente audível, e explicou com um tom de leve frustração que a recepção estava desatualizada, pois a folga tinha sido cancelada na véspera, mas o sistema interno acabou travando logo após o almoço, forçando a liberação da equipe. A narrativa dela se encaixava com precisão milimétrica, mas quando entrei no nosso carro na garagem do condomínio, notei que o odômetro parcial registrava exatos 84 quilômetros rodados desde o dia anterior, uma distância impossível de ser alcançada no trajeto simples de ida e volta entre a nossa casa e o hospital. A necessidade de entender o que estava acontecendo virou uma obsessão silenciosa que eu tentava esconder de mim mesmo, buscando conferir cada pequeno detalhe do nosso cotidiano. No sábado de manhã, enquanto organizava as pastas de documentos no nosso escritório, precisei pegar o contrato do seguro do apartamento e acabei encontrando uma pasta de plástico azul que nunca tinha visto antes, guardada bem no fundo da gaveta de arquivos mortos. Dentro dela, havia um contrato de locação recente de um box individual naquela mesma empresa de self-storage da Avenida Rebouças que eu tinha identificado pelo logotipo da chave semanas atrás. O contrato estava no nome da Camila, assinado digitalmente, e a descrição do serviço especificava um espaço de tamanho médio, contratado pelo período de 6 meses, com pagamento feito integralmente à vista através de uma transferência Pix. O valor era alto, equivalente a 2 parcelas do nosso financiamento imobiliário, e não havia nenhum registro desse débito na nossa conta conjunta, o que significava que ela utilizara uma conta individual que eu imaginava estar inativa desde o nosso casamento. Quando a questionei sobre o documento, fingindo uma curiosidade boba enquanto tomávamos café na varanda, ela me olhou nos olhos, sem piscar, e explicou que aquele espaço tinha sido alugado em conjunto com as irmãs dela para guardar os móveis antigos da nossa sogra, que estava planejando reformar a casa da fazenda no final do ano. A explicação era tão plausível que me senti novamente o marido paranoico e controlador que eu jurava nunca ser, mas o incômodo persistiu porque a assinatura do contrato datava de 4 meses atrás, e a reforma da casa da minha sogra sequer tinha sido aprovada pelo condomínio rural deles. No dia seguinte, levei a Sofia para brincar no parquinho do prédio, e enquanto ela corria com as outras crianças, sentei-me no banco perto da guarita para conversar com o seu Valdir sobre a manutenção dos portões. No meio da conversa, o porteiro comentou em tom de brincadeira que a Camila devia estar trabalhando muito duro, já que na última quinta-feira ela tinha chegado de Uber bem tarde, por volta das 2 da madrugada, e saído novamente com o próprio carro logo cedo. Aquela informação me paralisou por completo, pois na última quinta-feira eu estava em uma viagem de negócios em Campinas e passei a noite inteira trocando mensagens com a Camila até às 11 horas, momento em que ela me disse que já estava deitada na nossa cama, pronta para dormir porque o dia seguinte seria exaustivo. Quando puxei o histórico de conversas daquela noite para confrontar minha própria memória, percebi que a última mensagem dela continha uma foto de gatinho dormindo, um detalhe fofo que ela costumava enviar, mas o rodapé da imagem mostrava o ícone de que o arquivo tinha sido baixado da internet e não tirado com a câmera do celular dela naquele instante. A confirmação da mentira sobre aquela quinta-feira à noite quebrou algo dentro de mim. E aquela confiança cega que eu cultivava há anos se transformou em uma necessidade desesperada de encontrar uma prova definitiva, algo que ela não conseguisse explicar com sua calma habitual. Na segunda-feira, aproveitando que ela tinha saído para o plantão noturno, liguei o nosso computador de mesa e tentei acessar a conta do Google Fotos, que tínhamos configurado de forma compartilhada no início do namoro para salvar as fotos das viagens. Para minha surpresa, a sincronização automática do celular dela tinha sido desativada 2 semanas antes, mas o histórico de buscas de localização do mapa ainda mantinha alguns registros em cache. O sistema mostrava que, na terça-feira anterior, o aparelho dela tinha permanecido parado por 3 horas em um endereço residencial na Vila Nova Conceição, um bairro nobre completamente fora da rota dela. Enquanto eu olhava a tela, o interfone tocou, me dando um susto terrível. Era o Robson avisando que o entregador do iFood estava na portaria com um pacote de medicamentos de uma farmácia de manipulação da Zona Sul, endereçado a Camila.
Desci para buscar com as mãos trêmulas e, ao abrir o envelope no elevador, encontrei um frasco de suplementos vitamínicos e a nota fiscal com o nome do comprador, o supervisor de radiologia do hospital, com o endereço de cobrança preenchido com o mesmo apartamento da Vila Madalena, onde as barcas de sushi tinham sido entregues no mês passado. Fiquei sentado no sofá da sala com aquele frasco na mão até as 3 da madrugada, tentando organizar as peças de um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais assustador. Quando a Camila chegou em casa, por volta das 6 da manhã, ela percebeu que eu ainda estava acordado e me olhou com uma mistura de preocupação e carinho que quase me fez desmoronar. Coloquei a nota fiscal e o frasco em cima da mesa de centro e perguntei, com a voz embargada, o que aquilo significava e por que o nome do chefe dela estava em uma entrega feita na nossa casa. Ela não hesitou por um único segundo, não mudou a expressão e nem aumentou o tom de voz. Ela simplesmente sentou ao meu lado, pegou a minha mão e explicou que o supervisor tinha pedido para ela receber aquela fórmula manipulada, porque a farmácia ficava perto do hospital e ele não estaria em casa para receber durante o dia devido aos plantões extras. Ela disse que ele usou o cadastro dela no aplicativo para facilitar a entrega e que esqueceu de avisar por conta da correria, completando com um sorriso triste que achava um absurdo eu estar desconfiando dela por causa de um favor profissional tão banal. O argumento era tão perfeitamente lógico, entregue com tanta sinceridade que, por alguns minutos, eu realmente me senti o homem mais doente e paranoico do mundo, chegando a pedir desculpas pelo meu tom. A paz durou pouco mais de 24 horas, até que o peso das coincidências se tornou insuportável novamente. Na quarta-feira à tarde, recebi uma mensagem anônima no meu Instagram de um perfil sem foto e sem seguidores, contendo apenas uma frase direta: "Pergunte para sua esposa o que tem dentro do Box 42 da Rebouças." O texto desapareceu segundos depois, deletado pelo remetente, mas a imagem daquela chave com a fita adesiva amarela voltou à minha mente como um soco no estômago. Eu sabia que precisava ir até lá, mas o medo de descobrir a verdade e destruir o meu casamento por causa de uma paranoia me travava. Peguei a chave que ela tinha guardado na gaveta do criado mudo e dirigi até a Avenida Rebouças sob uma chuva torrencial, com o coração batendo na garganta. Ao entrar no prédio do self-storage e apresentar o contrato que eu tinha fotografado, o funcionário me indicou o corredor dos fundos, no subsolo. Quando parei em frente à porta de metal com o número 42 pintado em vermelho, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui encaixar a chave na fechadura. O cadeado cedeu com um estalo seco que ecoou pelo galpão silencioso, e ao erguer a porta de ferro, a primeira coisa que vi me fez perder o fôlego. Não havia nenhum móvel da minha sogra ali dentro. Apenas uma mala de viagem idêntica à que usávamos nas férias, 2 caixas organizadoras trancadas e, pendurado em um cabide no canto, um casaco masculino preto que eu nunca tinha visto na vida, exalando um perfume importado forte, que definitivamente não era o meu. A mala de viagem e aquele casaco masculino preto pareceram sugar todo o oxigênio do box metálico. Fiquei parado por vários minutos, apenas encarando aquele tecido escuro, sentindo uma náusea forte e um tremor que começava nas pernas e subia pelo peito. Aproximei-me devagar e toquei na manga do casaco. O tecido era caro, de lã batida, e o perfume impregnado nas fibras era amadeirado, marcante e absurdamente real. Abri a primeira caixa organizadora de plástico transparente e encontrei várias pastas de documentos do hospital, relatórios de escalas de plantão de 2 anos atrás e um caderno de anotações com a caligrafia redonda da Camila. Na segunda caixa, porém, o estômago revirou. Havia um carregador de iPhone antigo, 2 pares de AirPods com iniciais gravadas que não eram as nossas, e um porta-retratos de couro com uma foto da Camila sorrindo na praia, usando aquele biquíni azul que ela me disse ter perdido em nossa última viagem a Porto de Galinhas. O pior não era a foto em si, mas o fato de que o cenário de fundo não era o Nordeste, e sim uma enseada com barcos que parecia muito com o litoral do Rio de Janeiro, onde ela supostamente tinha ido para um congresso de radiologia médica no ano anterior. Fechei a porta de ferro do box correndo, tranquei o cadeado com os dedos suados e saí dali tonto, sentindo o peso de uma humilhação que parecia latejar sob a pele. Naquela mesma noite, tínhamos um jantar agendado na casa do Maurício,
um colega de faculdade meu que trabalha na mesma rede de convênios médicos da Camila e que costuma organizar pequenos churrascos com o pessoal da área de saúde. Passei o caminho inteiro no trânsito em silêncio, engolindo seco enquanto a Camila conversava alegremente sobre a escola da Sofia e sobre o cardápio do jantar. Quando chegamos, a atmosfera parecia normal, mas assim que nos sentamos à mesa com os outros casais, notei uma mudança sutil no comportamento das pessoas. O Maurício me serviu uma cerveja e, ao fazer uma piada boba sobre futebol, trocou um olhar rápido, quase imperceptível, com a esposa, que desviou os olhos imediatamente e começou a puxar assunto com a Camila sobre as férias de julho. Aquela troca de olhares me congelou. Era o tipo de cumplicidade silenciosa de quem compartilha um segredo incômodo. Sentado ali, com o copo na mão, percebi que os comentários entre as amigas do hospital cessavam sutilmente sempre que eu me aproximava da mesa de aperitivos para pegar um pedaço de queijo. O momento mais doloroso aconteceu perto das 11 da noite, quando o marido de uma das enfermeiras, que já tinha bebido um pouco além da conta, sentou-se ao meu lado no sofá da varanda e deu um tapinha nas minhas costas, dizendo que me admirava muito por ser um cara tão compreensivo e focado no trabalho, permitindo que a Camila fizesse tantas especializações fora de São Paulo para crescer na carreira. Antes que eu pudesse perguntar a que viagens ele estava se referindo, a Camila surgiu do nada com uma bandeja de doces, oferecendo um brigadeiro para ele com um sorriso radiante e mudando o foco da conversa para o preço dos combustíveis na capital. Ela fez isso com uma agilidade tão absurda, com uma naturalidade tão cirúrgica, que ninguém ao redor percebeu a manobra. Mas para mim, que agora observava cada respiração dela, ficou claro que ela estava monitorando cada passo meu naquela sala. Olhei para aquelas pessoas ao meu redor, os amigos com quem compartilhávamos os finais de semana, e a verdade fria desabou sobre a minha cabeça. Eu não era apenas o marido que estava desconfiado de alguns detalhes sem nexo. Eu era o homem de quem todos ali já sentiam pena há muito tempo. O caminho de volta para casa foi o trajeto mais longo da minha vida. A Camila cantolava baixinho uma música que tocava no rádio, totalmente alheia ao fato de que o meu mundo tinha evaporado nos últimos 3 metros quadrados da varanda do Maurício. Chegando no apartamento, esperei a Sofia dormir e me sentei na mesa do escritório com o notebook aberto, tomado por uma frieza que eu não sabia que possuía. Peguei o meu celular e comecei a cruzar as datas das supostas viagens de congresso da Camila com os extratos consolidados da nossa conta poupança dos últimos 2 anos. Foi aí que percebi a profundidade do planejamento. A cada 3 ou 4 meses, havia pequenos saques em dinheiro vivo, sempre em agências físicas diferentes da Zona Sul, com valores que flutuavam entre R$ 800 e R$ 1.200. Nenhuma dessas retiradas aparecia nas notificações do aplicativo do banco, porque eram feitas direto no caixa eletrônico, em finais de semana em que eu estava distraído cuidando da Sofia ou jogando futebol com os amigos. As mentiras não eram uma reação recente a um deslize ou a uma crise no nosso casamento. Elas faziam parte da fundação da nossa rotina há pelo menos 24 meses, camufladas perfeitamente entre as compras de supermercado e as mensalidades da escola. Enquanto eu examinava a planilha de gastos, o celular da Camila, que tinha sido deixado carregando na tomada ao lado da TV, acendeu com uma notificação na tela bloqueada. Aproximei-me devagar, sentindo meu coração esmurrar o peito, e vi que era um lembrete automático do calendário do iCloud com o título Renovação Seguro Box, agendado para o dia seguinte. Logo abaixo daquela notificação, apareceu um balão de mensagem do WhatsApp de um contato salvo apenas como Doutora Eliana, plantão. O texto dizia: o relatório da auditoria interna saiu. Ele conseguiu segurar o seu nome na lista da escala até o mês que vem, mas você precisa resolver aquela pendência da assinatura digital do contrato novo logo. Minha mente deu um estalo imediato. Não existia nenhuma doutora Eliana no setor de radiografia do hospital. A Camila tinha usado o nome de uma colega antiga da faculdade para mascarar o contato do supervisor de radiologia, o mesmo homem cujo nome estava impresso na nota fiscal dos medicamentos que tinham sido entregues na nossa portaria na semana anterior.
Cada palavra daquela mensagem mostrava que o envolvimento deles ia muito além de um caso amoroso. Havia uma rede de favores profissionais e acobertamentos dentro do próprio hospital que garantia que os horários dela batessem perfeitamente no papel. Dei 2 passos para trás e olhei para a porta do nosso quarto, que estava semi-aberta. A Camila dormia tranquilamente, com a respiração pausada de quem tem a consciência absolutamente limpa. A facilidade com que ela transitava entre o papel de mãe dedicada, esposa carinhosa e arquiteta de uma vida paralela era a parte que mais me causava danos emocionais. Lembrei-me de todas as vezes em que ela preparou meu prato favorito no domingo à noite porque eu dizia estar cansado, ou de como ela segurou a minha mão no hospital quando meu pai faleceu, chorando comigo como se fôssemos uma única carne. Toda aquela afeição que eu guardava na memória como os momentos mais puros da nossa história, agora parecia ter sido usada estrategicamente como uma cortina de fumaça, uma espécie de compensação psicológica para manter o ambiente doméstico estável, enquanto ela construía uma existência inteira longe de mim. O pior de tudo foi perceber que o casaco preto no Box 42, os AirPods com as iniciais do supervisor e o perfume amadeirado não eram pistas deixadas por descuido, mas sim os pedaços de uma realidade que ela já considerava tão segura e intocável que não via mais necessidade de esconder com tanto rigor. Fiquei encarando aquela tela até a luz do visor apagar, deixando a sala na mais completa escuridão. Na manhã de quinta-feira, adotei uma postura que eu nunca imaginei ser capaz de sustentar. Mantive a voz mansa, tomei café da manhã com ela, beijei sua testa antes de sair e fingi que o mundo ainda estava no lugar. Mas, em vez de ir para a agência de publicidade, estacionei o carro a 2 quadras do nosso condomínio e esperei. Às 9 horas em ponto, o Jeep Compass preto do supervisor de radiologia entrou na rua e parou discretamente em frente à padaria da esquina. Pouco tempo depois, a Camila saiu pelo portão de pedestres do prédio, caminhando com passos rápidos, usando aquele mesmo casaco preto de lã batida que eu tinha visto no Box 42 da Rebouças no dia anterior. Ela devia ter passado lá bem cedo para pegá-lo. Ela entrou no banco do passageiro do veículo sem olhar para os lados, e o carro arrancou em direção à Avenida Paulista. Segui os dois mantendo uma distância segura, o estômago revirando a cada mudança de faixa, até que eles entraram no subsolo de um edifício comercial de alto padrão na região dos Jardins. Deixei meu automóvel com o manobrista do shopping vizinho e entrei no prédio comercial a pé, me identificando na recepção como um cliente comum. O painel dos elevadores indicava que o 14º andar daquele bloco pertencia a um renomado escritório de advocacia especializado em direito de família e partilha de bens. Quando cheguei ao andar e me sentei nas poltronas de espera de couro legítimo, escondida atrás de uma pilastra com divisória de vidro fosco, pude ver a Camila e o supervisor sentados na mesa de reuniões da sala principal, conversando com um advogado de terno alinhado. Ela estava com uma pasta de documentos aberta e apontava para alguns papéis com uma caneta, demonstrando a mesma frieza milimétrica com que organizava as contas da nossa casa. Pelo movimento dos lábios e pelas planilhas que consegui vislumbrar de longe, percebi que o que estava acontecendo ali não era a consolidação de um romance escondido. Era o desenho final de uma transição financeira e patrimonial que vinha sendo arquitetada há meses pelas minhas costas. A humilhação assumiu um contorno definitivo quando o advogado se levantou para tirar uma cópia de alguns documentos e deixou a porta da sala semi-aberta por alguns instantes. Consegui ouvir claramente a voz pausada e didática da Camila, explicando que a transferência da titularidade do box de armazenamento e as retiradas em dinheiro vivo dos últimos 2 anos tinham sido feitas justamente para reduzir o saldo visível da nossa conta conjunta antes que ela desse entrada no pedido de divórcio litigioso. Ela detalhava o plano com uma clareza assustadora, afirmando que o supervisor assumiria os custos do novo apartamento deles na Vila Nova Conceição assim que o processo fosse protocolado na justiça. Ouvir aquilo da boca da mulher com quem compartilhei os últimos 10 anos da minha vida
no mesmo tom de voz que ela usava para ninar a nossa filha de 7 anos, me causou um estrago emocional tão profundo que minhas mãos começaram a formigar e perdi temporariamente a sensibilidade dos dedos. Toda a estrutura de mentiras, os aplicativos de entrega falsos, os frascos de farmácia e os áudios gravados no trânsito fictício não eram para esconder um deslize passageiro, eram as ferramentas de um desmonte calculado da nossa família. Fiquei sentado naquela poltrona do escritório de advocacia até que eles se levantassem para sair. Levantei-me antes, peguei o elevador de serviço e voltei para o meu carro em silêncio, sentindo o peso de cada engrenagem que tinha me esmagado nos últimos 2 anos. Não houve gritaria, não houve confronto no meio da rua, nem ligações desesperadas de cobrança. Esperei a noite chegar e, quando a Camila entrou pela porta do apartamento comentando que o trânsito na Avenida Rebouças estava insuportável por causa de uma colisão entre 2 ônibus, eu apenas concordei com a cabeça enquanto servia o jantar da Sofia. Deixei sobre a bancada da cozinha a cópia do contrato do Box 42, a nota fiscal da farmácia de manipulação com o nome do supervisor e uma folha impressa com o histórico de buscas de localização do Google Maps que eu tinha extraído do computador. Ela olhou para os papéis por alguns segundos. O silêncio se arrastou pela sala escura, e pela primeira vez a calma absurda dela deu lugar a um suspiro longo, de quem sabe que a última peça do quebra-cabeça tinha finalmente se encaixado no lugar. Ela não chorou, não pediu perdão e nem tentou inventar uma nova justificativa lógica sobre a Letícia da academia ou sobre as fotos antigas do grupo da família. Sentou-se na cadeira da mesa de jantar, cruzou as mãos sobre os joelhos e começou a falar com a mesma voz didática que usara com o advogado nos jardins, confirmando que o relacionamento com o supervisor tinha começado logo após o congresso no Rio de Janeiro, e que as caixas no self-storage serviam para centralizar a mudança dela sem levantar suspeitas no condomínio. O que mais doeu não foi descobrir os detalhes das noites em que ela alegava estar presa na UTI, mas perceber que a afeição que ela demonstrava nos finais de semana, os cafés da manhã na varanda e os planejamentos para o futuro da Sofia eram reais no cotidiano dela, funcionando como uma rotina paralela, necessária para que a transição patrimonial ocorresse sem sobressaltos antes do anúncio oficial do término. Eu tinha sido mantido em uma redoma de normalidade artificial, para que o desmonte da minha própria vida acontecesse de forma limpa, técnica e sem ruídos que pudessem atrapalhar a aprovação do juiz. O processo de divórcio correu rápido nas semanas seguintes, com a partilha reduzida pelos saques estratégicos que eu nunca soube contestar a tempo, e a Camila se mudou para o apartamento da Vila Nova Conceição no início do mês passado. O apartamento agora parece grande demais, silencioso demais nas terças e quintas-feiras, quando a Sofia fica com a mãe na nova rotina de guarda compartilhada. Às vezes me pego olhando para a vaga vazia da garagem do subsolo, ao lado do Celta prata da estudante de medicina, lembrando da voz do seu Valdir comentando sobre envelope pardo, ou da Sofia me pedindo uma peça azul para o quebra-cabeça no tapete da sala. Não sinto raiva, nem desejo de vingança, apenas uma exaustão profunda que se instalou no peito e se recusa a ir embora, como se eu tivesse passado anos flutuando em um mar calmo, sem perceber que a correnteza já tinha me levado para longe de qualquer margem segura. Olho para nossa foto de casamento, que ainda está guardada na gaveta do escritório, e sinto que estou olhando para o retrato de 2 desconhecidos, um funeral silencioso e sem testemunhas, de uma vida inteira que eu jurei ter construído sobre a rocha.